Salmos, capítulo 23. Na quinta-feira, o Senhor compartilhou conosco também em Salmos, capítulo 23. E você que esteve aqui pôde receber uma semente que eu desejo do fundo do meu coração, que ela tenha prosperado no seu coração e que ela continue ecoando no seu coração. Se porventura você não pôde estar aqui no culto de quinta-feira, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste a mensagem, para que você possa receber a conexão da palavra de hoje com a palavra de quinta-feira, que na verdade é uma continuidade da outra, onde nós estamos estudando sobre o nosso bom pastor, né? É um carinho do Senhor poder compartilhar a palavra. Hoje estou só com o meu pequeno, que já não é mais pequeno, né? Daniel está na estrada, eles desde ontem estão viajando. Ontem aconteceu o último culto lá na praça do povoado de Arraial do Piauí. Irmãos, a praça estava completamente tomada de pessoas. Pessoas não só do povoado, mas que foram vindo do interior do sertão, para participar do último culto dos amarelinhos, né? Ali no povoado. E foi uma noite muito especial, muito especial. Deus realmente fez coisas muito especiais. No último dia de trabalho de campo, mais pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Renderam as suas vidas a Jesus na visita de casa em casa. Para o sertanejo, a visita na casa é, na verdade, um grande presente, né? Porque como eles vivem muito afastados do povoado, receber alguém em casa não é uma coisa tão comum. As casas lá são muito distantes umas das outras, né? E são separadas por grande quantidade de terra seca. Então, quando eles recebem nas suas casas uma visita, uma pessoa, é um evento, é algo muito especial. E muitos sertanejos receberam nesse tempo em suas casas a visita de Jesus Cristo, através dos missionários que lá estiveram, né? Daniel estava compartilhando que às vezes eles, num único dia, numa tarde, de 1 até as 6, eles só estavam em 2 casas. 2 casas apenas. Imagina, um missionário, um grupo de missionários, que eles vão de 3 em 3, né? Numa tarde, quantas visitas você fez? 2 visitas. Não parece pouco. Na verdade, é o muito de Deus no sertão. Porque em cada visita dessa, que às vezes durava 2, 3 horas, ali o evangelho era pregado. E nessa intenção de relacionamento, eles conseguiam apresentar a Jesus. Irmãos, vamos agradecer a Deus, porque Deus tem despertado essa paixão por missões no seio da igreja. E que em nome de Jesus isso possa também tocar o seu coração, esse desejo de alcançar almas para Jesus, de chegar até onde Jesus não vai chegar se você não pisar lá, se você não chegar até lá. Então, meu coração está muito feliz. Eles estão voltando, ontem começaram a sair, hoje de manhã pararam cedo. Hoje de manhã já estavam na Bahia, já tinham chegado na Bahia. Tomaram café na Bahia já. Né? E amanhã, acredito, das 4 horas da tarde, o ônibus já está chegando aqui em Campos, né? Com os nossos missionários. Aqui de Campos foram 10 missionários, né? 10 missionários. E na Bahia ficaram 21, então, eles vieram mais espaço no ônibus. Talvez dava até para deitar da Bahia para cá, né? O marido está em BH, também em missões. O marido está com um grupo de 20 missionários radicais que estão começando nesse momento. Um tempo de 9 meses que estarão no campo. A Junta de Missões Mundiais está nesse momento, nesse exato momento, preparando esses missionários. Eles estão num tempo de preparação. O Edson, ele chega já no final, não é? Desse tempo.
E parece-me que na semana que vem eles estão embarcando cada qual para a sua cidade, de cidades diferentes do país, onde eles estarão entregando a Jesus. São jovens de 18 a 30 anos, entregando 9 meses da sua vida para o trabalho missionário. 9 meses. 9 meses. Então, Edson está lá trabalhando com a parte emocional, com o preparo emocional desses jovens que estarão 9 meses longe das suas famílias, longe das suas casas, né? Alguns que fizeram o trancamento da faculdade, vão trancar durante 9 meses a faculdade para dedicar ao Senhor, e aí vão retornar às suas faculdades só no ano que vem. É coisa muito linda, irmãos. Então, estejam orando também pelo Edson, porque ele está num campo missionário diferente, né? Que é o campo do preparo e, nesse caso, o campo do preparo das emoções. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque hoje nós vamos falar sobre as ovelhinhas que o pastor cuida e pastoreia. E nós vamos falar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, das águas de descanso às quais o pastor nos leva. E eu quero muito te ajudar a entender o que são essas águas de descanso, porque eu acredito realmente que nesse momento, Daniel, Júlia, Edson, esses radicais que estão se preparando para ir para o campo missionário, eles estão em águas de descanso. Eu quero te convidar nessa noite a tentar entender que águas de descanso são essas que o nosso bom pastor nos leva. E quem sabe você veio aqui essa noite e você está precisando chegar nessas águas de descanso. Quem sabe você chegou aqui, está ouvindo talvez essa palavra agora, e você está precisando receber dessas águas de descanso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, vamos ler o Salmo todo, é tão pequenininho, né? Diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na quinta-feira nós meditamos do versículo 4 até o versículo 6, e hoje nós vamos meditar no versículo 2 e no versículo 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto às águas de descanso. Eu não sei como é que está a nossa tradução aqui, águas de descanso. Se você está com uma versão mais tradicional, mais antiga, está aí, leva-me às águas tranquilas, né? Refrigera a minha alma. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que significava chegar às águas tranquilas? Chegar às águas de descanso. Chegar às águas tranquilas significava que já um grande tempo caminhando junto ao pastor tinha acontecido. Na verdade, as águas tranquilas falavam de um tempo, de um sonho realizado. Porque eu estou aqui pensando qual era o sonho da ovelha que já estava andando quilômetros, quilômetros e quilômetros no deserto sem poder beber água, sem água. Então, chegar às águas tranquilas, as águas do descanso, Maria, era o marco de que um objetivo havia sido alcançado. De que aquele pastor, junto às suas ovelhas, haviam alcançado aquilo para o qual eles saíram de onde eles estavam. Chegar às águas de descanso era um momento de conquista.
Chegar às águas tranquilas era a prova de que durante o caminho toda a provisão tinha acontecido, todo o cuidado tinha acontecido. Chegar às águas tranquilas era um sinal de que aquela ovelha não tinha morrido no meio do caminho. Chegar às águas tranquilas, depois de às vezes de dias, caminhando pelo deserto na companhia do seu pastor, era o sinal que não foram predadas por aqueles que caminhavam pelo caminho, pelo ladrão, pelos animais do deserto. Então chegar à água tranquila era um sinal de conquista, era um sinal de vitória, alguma coisa muito boa já tinha acontecido e um objetivo estava sendo alcançado. Às vezes a gente tem o descanso como um sinônimo de que alguma coisa não está acontecendo, então aí eu posso descansar. Eu posso estar nas águas tranquilas, porque agora eu não estou conquistando nada, não tem nada específico para eu fazer. Então, às vezes o descanso pode significar não trabalho. Às vezes o descanso pode significar não estar fazendo algo que deveria fazer. Mas aqui nós aprendemos com a ilustração que Davi está nos mostrando, nos ajudando a entender Deus como nosso bom pastor, que o lugar do descanso, a água tranquila, é para aqueles que já conquistaram em Deus, é para aqueles que já alcançaram vitórias em Deus. Então chegar no descanso precisa ser um foco e uma meta. Eu preciso chegar no descanso. Porque o descanso mostra que eu venci. Eu triunfei. Quando a gente vai adiando o tempo do descanso, quando a gente vai adiando a água tranquila, sabe o que pode acabar acontecendo? Que a tua sensação de vitória, a tua sensação que venceu, ela não chega, porque não dá tempo nem de você absorver que você venceu, Iri. É mais ou menos assim. Veja se você conhece alguém assim. Quando nós entramos naquela rotina, Iago, de sair de uma tarefa e entrar na outra, sai de uma tarefa, entra na outra, sai de uma tarefa, entra, não dá tempo de você degustar as vitórias que você teve. Mas, Senhor, na sua sabedoria, o nosso Deus, na sua sabedoria, criou o dia do descanso exatamente por isso. Diz a palavra que Ele criou tudo que existe. E o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e o quinto e o sexto, até Ele poder ver que tudo era bom. O dia do descanso é necessário para que você possa ver o que foi bom. Sabe, o inimigo das nossas almas tem a intenção que você não chegue às águas tranquilas. Porque se você não chega às águas tranquilas, Wagner, você não pode celebrar que você venceu o deserto. Satanás trabalha para que a gente não descanse, para que a nossa mente não descanse, para que o nosso corpo não descanse, para que não haja um espaço de descansar nas águas tranquilas. Satanás trabalha para isso, para que você não glorifique a Deus pelas vitórias do deserto. Para que você não enche o teu coração de gratidão. Não dá nem tempo de agradecer o almoço. Por quê? Porque eu já estou pensando na janta. Não deu tempo. Caraca, mas eu recebi café da manhã e almoço e comi bem. A água tranquila é necessária. E é muito importante que você entenda que chegar à água tranquila, chegar guiado pelo pastor no lugar de descanso, representava que aquelas ovelhas já tinham recebido muita coisa boa. Eu quero perguntar a você se o seu coração anda cheio de gratidão ou se o seu coração anda cheio de petição. Como a nossa necessidade é sempre muito grande, irmão Maurício, nós nos acostumamos a ter o coração sempre pedindo. E é importante, porque é para Deus mesmo que a gente tem que pedir. Está pedindo para a pessoa certa, tá? Mas nessa noite, talvez o Espírito Santo queira me ensinar e te ensinar
Como é que a gente faz para descansar, para chegar nas águas tranquilas? Porque só quem chega na água tranquila do descanso em Deus é capaz de agradecer e de glorificar, e não só pedir. O pastor honra o tempo da caminhada quando leva a sua ovelha para a água do descanso. É uma honra que essa ovelha recebe. É o sinal de que eles estavam no caminho certo. E aqui eu tenho uma coisa que eu quero te chamar muita atenção. Chegar à água tranquila era o sinal de que eles estavam no caminho certo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque, irmãos, não era muito comum a existência dos mapas na época em que Davi estava escrevendo esse salmo. Assim como não era comum na época que Davi era só um pequenino, um adolescente, já pastor, não era comum o exercício de poder consultar o GPS, de ligar o GPS, entendeu? De colocar no Google Maps, não era assim. Então, acontecia com alguns pastores deles acharem que estavam conduzindo as ovelhas na direção de águas tranquilas, para que elas pudessem descansar, e às vezes eles perceberem que estavam na rota errada. Poxa, a gente já está andando, já faz metade de um dia, já era para as águas tranquilas terem aparecido, elas não apareceram ainda. Então, quando um pastor chegava com as suas ovelhas nas águas tranquilas, era o sinal de que eles estavam no caminho certo. E é por isso que eu e você precisamos aprender a chegar nas águas tranquilas, nos permitir levar pelo nosso pastor, Valéria, as águas de descanso. Porque chegar nas águas de descanso é o sinal que nós estamos caminhando o caminho certo. Então eu posso falar que o contrário também é verdadeiro. Petros, quando eu não consigo entrar nas águas tranquilas, é o indicativo que eu estou caminhando pelo caminho errado. E isso é perigoso. Porque a ovelha que caminha no caminho errado, ela é uma presa fácil, a gente aprendeu na quinta-feira. Ela está andando no caminho errado. Ela pode estar andando pelo vale da sombra da morte, e ela não sabe que está andando pelo vale da sombra da morte, porque ela está achando que está indo na direção das águas tranquilas, mas não está. Então eu quero dizer para você, enquanto o Espírito Santo diz para mim, que a nossa dificuldade de chegar ao lugar do descanso em Deus. E quando eu falo descanso em Deus, eu estou falando do descanso daquelas lutas que estão atordoando a tua mente, que não permitem que a tua mente pare de pensar nisso. Eu estou falando no descanso de entregar ao Senhor aquilo que é o teu sonho, ao invés de deixar que isso te domine, que te segure, que te engesse. Descansar no Senhor é entregar a Ele. Nessa noite o Espírito Santo está tentando nos mostrar que a nossa dificuldade de entrar nesse lugar de descanso e da água tranquila está mostrando, meu irmão Leonel, que espiritualmente nós estamos caminhando o caminho errado. E Ele nessa noite está dizendo: venha para o caminho certo, venha para o caminho com o bom pastor, porque Ele te levará às águas de descanso. O não descanso é sinal que o caminho está errado. O coração que não para de se inquietar é sinal que o caminho está errado. E hoje Ele quer acertar nosso caminho. Cris, você está cansada. Ué, então você está na passada errada. Você está... Entendeu, Catrine? Ai, estou muito cansada. Ele quer nessa noite alinhar. Ele quer me ensinar isso. Irmãos, os momentos em que eu estive mais cansada na minha vida, eram os momentos que eu estava andando com o meu pé no meu caminho e não no caminho que o pastor queria que eu andasse. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. É muito importante que eu e você façamos esse automonitoramento. Como é que eu estou me sentindo hoje?
Como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? Não, eu estou me sentindo perturbada, eu estou me sentindo desesperado, eu não estou me sentindo em paz, eu não estou me sentindo descansando, eu não estou me sentindo em água tranquila. Então, peraí, eu preciso pensar que caminhada é essa que eu estou fazendo com o meu pastor. As águas precisavam ser tranquilas para que fosse possível cuidar das feridas das ovelhas no tempo da caminhada. Eu quero que você preste atenção nisso também. Por que que o pastor precisava levar as suas ovelhas para águas tranquilas? Esse era um dos motivos. A água não tinha só a função delas poderem parar num lugar gostosinho, com a aguinha geladinha e poder tomar a água e beber a água. Quando um pastor de ovelhas levava as suas ovelhas na direção das águas tranquilas, não tinha a ver só com a necessidade da sede, de saciar a sede da ovelha e manter, portanto, a autorregulação daquele organismo, daquele corpinho da ovelha. Não, não era só isso. Mas é porque era muito comum, Iago, no caminho de um lugar ao outro, até chegar aos pastos verdejantes e água tranquila, que as ovelhas se ferissem ao longo da caminhada. Era muito comum que na tentativa de salvar a ovelha do precipício, o próprio pastor tivera que machucar essa ovelha. Você que estava aqui na quinta-feira lembra que a gente conversou sobre isso, né? E essa ferida agora precisa ser lavada. Muitas ovelhas, quando chegavam no lugar do descanso, elas não chegavam só cansadas, elas chegavam feridas. E a água era necessária para um tratamento para aquela ferida. Não só ser água, mas ser água tranquila. Porque se a água fosse de um mar impetuoso, de uma cachoeira impetuosa, não seria possível tomar daquela água para banhar ali aquela ferida e trazer a cura que aquela ovelha precisava. Aqui há uma lição para nós. A cura que vem do descanso. A cura que vem quando a gente aprende a mergulhar, Clarinha, nas águas tranquilas. Há remédio que vem disso, entende? E aí, mais uma vez, eu preciso te lembrar, Mary, eu preciso te lembrar disso enquanto lembro a minha alma. É interesse de Satanás que a sua alma fique intranquila. É interesse de Satanás que você não descanse. Porque quando você não descansa na água tranquila do descanso, não tem como ter provisão de cura. A cura não vai acontecer no meio do tumulto, é preciso da água. Você vai se lembrar que no Antigo Testamento, em vários momentos, a água ela simboliza o Espírito Santo. É nas águas do Espírito que a nossa cura vem. E para isso eu preciso chegar até a água tranquila. Até as águas do descanso, para que eu possa receber cura. Às vezes a gente vai caminhando, machucado tempo demais. Oh, minha gente, por favor. Às vezes a gente recebeu aquele golpe, teve a ferida, está sentindo dor, e aí emenda uma caminhada sem receber cura, porque não parou na água do descanso. Não tem como receber cura se você não parar. E eu tive que aprender isso da pior forma. Da pior forma. Mas eu sobrevivi, irmãos, e estou podendo contar a história para vocês. E estou podendo nessa noite, em nome de Jesus, convidar a você, se você está machucado, se você está dolorido, se você foi golpeada, se você está ferida, se está cansada, o Espírito Santo nessa noite diz, é tempo de parar nas águas do descanso, é tempo de parar nas águas tranquilas, porque o bom pastor quer banhar a sua ferida, o bom pastor quer trazer provisão de cura sobre a sua vida. Você precisa parar. Você precisa parar. E aí eu entendo por que Davi precisou, em um dos salmos, falar assim, ah, minha alma, por que você está intranquila dentro de mim? Porque
te debates dentro de mim, minha alma. Esse era o DNA de Davi. Às vezes eu fico até pensando que Davi era meio hiperativo. Ele não era assim, espontaneamente tranquilo, espontaneamente calminho. Acho que ele não era, não. Mas ele aprendeu o segredo, e o segredo é se permitir guiar pelo bom pastor às águas tranquilas. Porque lá tem a água que banha a sua ferida. Você não está cansado de caminhar com dor, não? Nessa noite o Espírito Santo diz, vem descansar, porque a água tranquila é um lugar de cura. O refrigério, essa é uma coisa interessante, né? Porque quando o versículo 3 fala assim, refrigera-me a alma, isso tem a ver com as águas tranquilas, porque a água, então, era o alívio da sede, era o alívio do calor e era o alívio da dor. As águas de descanso traziam alívio e refrigério para tudo isso. E as águas do descanso também eram para lavar a sujeira das ovelhas. É por isso que o texto diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Aqui o meu coração me leva a crer que Davi, quando fala das veredas da justiça, o que tem a ver veredas da justiça com água tranquila? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Falar daquilo que é reto, falar daquilo que é puro, falar daquilo que é santo, com as águas do descanso, é porque a água lava aquilo que está sujo. Depois de dias caminhando, as ovelhas chegavam como? Tudo branquinha? Com aquela lã assim brilhando de tão branquinha? Não, a lã não chegava branquinha. Tinham passado pela terra do deserto, caminhado às vezes dias e dias. Não, a lã não estava branquinha, não. A lã não estava pura, não, a lã estava suja. Então as águas do descanso não são somente para satisfazer a sede, não são somente para curar a ferida da nossa alma, mas as águas do descanso são para nos lavar dos nossos pecados. Quando a gente vai caminhando, sabe, nos lugares errados, com a nossa mente, o nosso coração, a gente peca. Aliás, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Por favor, guarda isso, Carol, Greico, eu quero que vocês prestem atenção, Jennifer, guarda isso no seu coração. Satanás não quer que você descanse, minha flor. Carol, o que o diabo quer é que a sua mente fique bem atormentada mesmo. Você fique bem cansada. Sabe por quê? Porque quando nós estamos muito cansados, nós ficamos vulneráveis. Eu quero que você comece a se lembrar agora de um dia que você se sentiu muito cansado. Tenta lembrar aí. Aquele dia que você fez um plantão e ainda dobrou para sua amiga depois, Varera. Que isso é cara de Varera. Pastor Varera é assim. Ela vai socorrendo as amigas, ela é dessa forma aí. Entra no plantão, já emenda no outro. A Valéria é assim, ela é dessa forma. Ei, Leonel, quero que você lembre que você teve que cobrir aquele que faltou. Meu Deus! Você estava pensando que você ia para casa, não pôde ir? Meu Deus do céu! Pensou? Então eu quero que você pense, Patrick, assim, um dia cansado, corpo cansado. Aqueles homens que já bateram laje, teve homem que já bateu laje aqui, ou isso não existe mais não? Wagner é raiz, Iago já bateu laje já? Agora a laje tudo pronta. Na minha época de infância a gente só construía a casa batendo laje. Hoje a laje vem pronta, glória a Deus, isso é bom, isso é bom. Mas gente, tal de bater laje, meu Deus do céu, os homens acabavam moídos, Senhor Jesus, e as mulheres também, né? Lá no Morro do Carrapato, a gente fazia casa assim, os homens o dia todo batendo laje, e as mulheres o dia todo no fogão. Era assim, né, Valesca, você pegou essa época, meu Deus, todo mundo cansado no final do dia. Eu quero que você se lembre desse dia, que você teve muito... Isadora, aquele dia que você trabalhou o dia inteiro em pé. Época de Natal. Gente, quem trabalha no comércio, época de Natal. Jesus. Meu Deus do céu. O dia inteirinho em pé. Muito cansado. Quero que vocês lembrem desse dia. Porque eu quero dizer para você uma coisa. Quando nós estamos muito cansados,
Alguém já disse assim para você, olha, quando você estiver muito cansado, não tome nenhuma decisão? Alguém já disse isso para você? Se ninguém disse, eu vou dizer agora. Se você estiver muito cansada, evite tomar decisões. Se você estiver muito cansada, evite ter uma DR. Esposas, em nome de Jesus, nosso Senhor Todo-Poderoso, Santo, salve, salve, meu Deus do céu. Seu marido chegou em casa cansado como só. Não vai ter DR com ele não, pelo amor de Deus. Eu vou te falar por quê. Porque quando nós levamos o nosso corpo a uma sobrecarga de atividade, a nossa condição de funcionamento está prejudicada. Nosso corpo está prejudicado, a nossa mente está prejudicada, porque o nosso corpo está nesse exato momento concentrando todas as energias possíveis para você sobreviver, para você ficar de pé. Você só está acordada com os olhos abertos de pé, porque o teu corpo está concentrando toda a energia para isso, então falta pouca energia para pensar. O teu cérebro está pedindo energia, mas o corpo não tem como concentrar energia no cérebro nesse momento. Por quê? Porque os outros órgãos estão precisando para você continuar de pé. Então não é hora de tomar nenhuma decisão, não é hora de ter DR, teu marido não vai falar coisa com coisa, teu marido vai começar a soltar coisa para tudo quanto é lado. E você achando que homem grosso, homem brabo, não, ele está cansado. Não faz isso com sua mulher não. Você chegou em casa, essa mulher está lidando com essas crianças o dia inteiro, é só Jesus na vida dela. É só Deus que sabe. A gente fica cansado, a gente não consegue. Então, por que eu estou falando isso com você? Para que você entenda que quando você está cansado, você fica frágil. Diga assim, quando eu não descanso, eu fico frágil. Você faz o que você não queria fazer. Você fala o que você não queria falar. Você deixa de fazer alguma coisa que precisava fazer, porque você não está conseguindo mais analisar a situação. Porque você está cansado. Satanás quer que você esteja muito cansada. Patrick, Satanás quer que você não entre no lugar do descanso. Porque quando você não entra no lugar do descanso, você fica frágil espiritualmente, filho. Eu fico. E quando você e eu, Patrick, ficamos frágeis espiritualmente, porque não entramos no lugar do descanso, a gente peca com mais facilidade. A gente faz o que a gente não queria fazer. Você está muito mais vulnerável, a tua carne. Você está mais vulnerável às obras da carne. A tua resistência, Clarinha, ela está rebaixada. Entende? A tua condição de se defender, a tua condição de ver as astutas ciladas que estão ali, ao teu redor, tentando tocar a tua vida, essa condição fica prejudicada se você não entrar na água do descanso. Então você precisa descansar para que você possa se proteger. Descansada, você se protege, porque você vê. Renata, tem uma coisa muito importante que eu e você precisamos aprender como mães. Você que é mãe, você que é pai, nós precisamos aprender a entrar no lugar do descanso pelos nossos filhos. Às vezes a vida dos filhos é algo que nos tira o descanso. Você fica preocupado e como que não vai ficar sendo pai, sendo mãe? Meu Deus do céu, é compreensível, é coerente, só não é espiritual. Quando eu e você colocamos essa preocupação à frente das águas do descanso, aí a gente peca, principalmente tentando tomar o lugar que é de Deus. Isso é pecado. O nome disso, qual é o nome desse pecado, pastora? É falta de domínio próprio. Quando na vida do seu marido você tentar tomar o lugar de Deus, Aline, é falta de domínio próprio. Porque você não está conseguindo descansar, que Deus vai fazer. Você não está conseguindo ir para a água do descanso, entendeu? Aí você peca e é exatamente isso que Satanás quer que você faça. Corpo descansado, mas o espírito em pecado. Talvez você tenha dormido a tarde toda, mas a alma em pecado.
porque não entrou nas águas do descanso. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. As águas do descanso são para nos lavar dos nossos pecados, Léo. Daqueles pecados que nós cometemos, porque a nossa alma estava intranquila. Nós achávamos que daquela forma a nossa necessidade seria satisfeita. A minha necessidade de me sentir amado viria daquela forma. A minha necessidade de me sentir importante viria daquela forma. A minha necessidade de me sentir aceita viria daquela forma. Uma forma que Deus não está, não aprova. Pecado. Você pecou porque estava tentando resolver uma necessidade que não era sua, é primeiro do pastor, na vida da ovelha, que é ovelha do pastor Jesus Cristo. A tua necessidade é primeiro dele. Mas quando você se coloca a tentar satisfazer as suas necessidades por sua própria conta e não descansa que o pastor vai fazer isso, você peca. E aí, o que você precisa? Pastora, eu pequei. O que eu faço agora? Você precisa vir para as águas do descanso. Porque as águas lavam, Jennifer. São águas que nos purificam, purificam a ovelha. E a ovelha precisava ser limpa. E só tinha como limpar a ovelha na água do descanso. Água tranquila. Por quê? Porque a lã pesa. A lã, ela é muito valiosa, até hoje, sempre foi, né? Então, muitas pessoas naquela época, pessoas ricas inclusive, as pessoas mais ricas naquela época, se agasalhavam do frio com roupa feita com lã de ovelha. Pela sua textura, pelo seu valor. Mas a lã, ela é pesada. Quando ela molha, a ovelha afunda. Por isso que não podia ser um mar profundíssimo, porque ela vai afundar e ela vai morrer. Tem que ser um riozinho, tem que ser uma água tranquila, tem que ser um lugar calmo, tá? Que ela não tenha o perigo de afogar, de afundar, que a patinha da ovelha possa estar pisando no chão, tá? Que o pastor possa vir assim, ó, e banhá-la, lavá-la. Porque se a água não for tranquila, ela afunda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que essa tua sensação que você está afundando não tem a ver com o fato de que você não está descansando no Senhor? Será que essa tua sensação de que você está indo para baixo, pastor, a minha sensação é que eu estou indo, só estou descendo para baixo, assim, não tem a ver com o fato de que você talvez precise vir às águas tranquilas que o pastor traz para você? Pastora, e eu já vou terminando essa palavra, então, como que eu faço para entrar nesse lugar de descanso? Primeira coisa, não transforme o sustento do alimento no seu único foco. Uma bênção não deve impedir a outra. Por que que eu estou falando isso, né? Porque aqui no texto, os pastos verdejantes vêm antes das águas tranquilas. Acompanha aí na sua Bíblia, o versículo 2. Diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Aqui na frase, as águas do descanso vêm depois do pasto verdejante. Se a gente para no pasto verdejante, não chega na água tranquila. Como é que eu chego na água do descanso, pastora? Tendo cuidado de não transformar o alimento, o sustento do alimento em foco e se esquecer que você não pode parar aí. Você precisa das duas coisas. Tão importante quanto ter o pasto verde e se alimentar dele é chegar à água do descanso. Mas quando a gente, Larinha, coloca todas as nossas fichas e todo o nosso foco no pasto verde, eu tenho que realizar, eu tenho que realizar, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que acontecer, eu tenho que acontecer, eu tenho que realizar, eu tenho que realizar. O pasto, o alimento, eu coloquei toda a minha força aí, eu não tenho força para chegar na água tranquila. Eu parei no meio do caminho. Como é que eu faço, pastora, para chegar na água tranquila? Você não pode parar no meio do caminho. Realizar é importante, descansar também. Estou falando para você enquanto eu falo para mim. E para a glória e honra do Senhor Jesus,
Irmãos, 2023 foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano que Deus me deu chance de descansar. Tinha trégua de descanso, porque tão importante quanto realizar é poder descansar. E às vezes não precisa nem de muito tempo, não. Irmãos, eu parei 8 dias. Eu tive 8 dias de férias agora. Gente, como que isso me revigorou? Parece que eu estava 40 dias descansando. Foi muito bom. Poder me desligar de tudo, sabe? É esse exercício que eu e você precisamos fazer de vez em sempre. Não é só quando chega o verão, não é só nas férias, não é só indo para Farol, não é só ir para Cuçaí. Não, temos que fazer isso de vez em sempre. É por isso que Deus fez 7 dias. Que é para a gente ter o 7º dia e descansar. Né? Você não pode priorizar uma coisa em detrimento da outra. Uma bênção não pode tirar da outra. Algumas pessoas que pedem ao Senhor a bênção do trabalho. E quando o trabalho vem, não aprendem a descansar do trabalho. Isso vai minando a tua capacidade de chegar onde Deus quer que você chegue. Isso vai cansando você o suficiente para você ficar frágil e pecar. Pecar ao tomar decisões erradas. Pecar ao andar no caminho que não te aproxima do pastor. Percebe isso? Então, uma bênção não pode competir com a outra. As duas coisas são importantes. Há uma estreita relação entre a falta do descanso e o pecado. Então, é preciso buscar desenvolver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Como é que eu chego à água tranquila? Eu e você vamos exercitar essa busca intencional de domínio próprio. Quando eu estou falando do descanso, eu não estou falando só o descanso do seu corpo, descanso físico. Eu estou falando disso também, de você ter tempo para descansar. Aliás, eu quero lembrar a você, enquanto lembro a mim, que quando a gente não descansa, os nossos relacionamentos sofrem muito, muito, muito. Uma das coisas que mais angustiavam o meu coração, há 2 anos atrás, hoje muito menos, porque a gente está conseguindo viver outras coisas como família, é que pela minha falta de domínio próprio, e esse foi um pecado que eu cometi durante muito tempo, sabe aquele pecado de estimação que a gente vai, sabe, guardando ele ali? Esse foi um pecado que eu cometi durante muito tempo, né? Falta de domínio próprio. De não descansar, de não parar. Isso nos afasta dos nossos relacionamentos mais importantes, que é a sua família. Como é que você vai se relacionar com as pessoas que você mais ama se você não para, você não tem tempo? Estou falando para você enquanto falo para mim. Porque para esse lugar eu não quero voltar nunca mais, irmãos. Eu quero estar nas águas tranquilas, eu quero aprender a ir para ela de vez em sempre. Porque de vez em sempre eu quero estar próxima do pastor. Eu não quero estar separada dele a partir do meu pecado. Eu não quero estar longe daquilo que Deus quer para mim. Falta de domínio próprio nos leva a isso, Isa. Como que você chega à água tranquila? Você precisa intencionalmente pedir isso ao Espírito Santo. Senhor, me dá domínio próprio para que eu possa administrar o meu tempo. Me dá domínio próprio para que eu possa administrar a minha alma. Eu não quero ficar me debatendo dentro de mim. Eu quero descansar, que o Senhor vai cuidar disso na minha vida. O Senhor vai cuidar dessa pessoa. O Senhor vai cuidar dessa enfermidade. O Senhor vai cuidar dessa minha necessidade. Senhor, eu quero ter domínio próprio. Espírito Santo, produz isso em mim. Você precisa pedir isso. Pastor, eu estou vivendo uma luta, eu estou numa tribulação, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo descansar a minha mente, porque isso está me preocupando muito. Então troca a tua oração, minha irmã. Você vai começar a orar não só por esse problema, mas você vai orar por você, pedindo para que Deus te dê descanso na alma. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é que aqui nesse texto, e com a sabedoria do ofício do pastor, a gente vai entender que o descanso não é um lugar. Porque, na verdade, olha só o que eu vou contar para você sobre as águas tranquilas, né?
Olha isso, Jennifer. Não adiantava a ovelha chegar diante da água tranquila. Ela estava assim, ó, na beirinha, constrói a cena. Está ali a beirinha das águas tranquilas, do riozinho, que ia saciar a sede, que ia purificar da lã que estava suja, que ia curar ali, ó, poder lavar a ferida. A ovelhinha estava ali, ó, faltando um palmo para ela conseguir entrar nas águas tranquilas, aquele negócio fresquinho, aquele negócio rasinho, um palmozinho só, era dar só ó, com a patinha, um passinho para frente, e ela entrava. Mas se o pastor não tivesse ali, ela não conseguia saber que era ali. A ovelha não é como o cão. A ovelha não é como o gato. A ovelha é meio burrinha, tadinha. Eu preciso falar isso pra você. Ela é meio sem noçãozinha. Entendeu? Cachorro não. Cachorro tá com sede. Ele viu um pote de água, menina. Você pode deixar que ele vai chegar lá e ele vai fazer o quê? Vai beber água. Gato, então, ainda é mais esperto que o cachorro. Umas 7 vezes mais, né? Muito. Você deixou sua janela aberta e tua vizinha tem gato? Querida! Ele sabe o caminho para entrar na tua janela, ele sabe aquele pratinho que você deixa com pão do lado do fogão, ele vai lá, ele puxa o pão de prato e come o pão. Nome disso, gato. Gato é isso. É esperto, animal esperto. A ovelha não é assim. A ovelha, a comida está ali, ó, diante dela. Está ali. Se o pastor não empurrar para comer, ela está vendo a comida e ela não come. Ela está na beirinha da água tranquila. Mas se o pastor não colocá-la no lugar, Maria, aquela água tranquila e ela não vão ter nenhuma relação. Ela não sabe que é daquilo que ela precisa. Então, na verdade, ela pode estar no lugar da água tranquila, com a água tranquila ali, disponível para ela, mas ela não vai conseguir entrar no lugar do descanso. Sabe por quê? Porque a água tranquila não é um lugar. A água do descanso não é um lugar. A água tranquila é uma pessoa. A única chance de uma ovelha ter descanso não era se ela achasse o lugar da água tranquila, minha benê. A única chance de uma ovelha ter descanso na água do descanso é se ela estivesse com o pastor. O descanso não é um lugar. O descanso não é uma casa de praia que você aluga e vai. O descanso não é você conseguir um feriado. O descanso não é você dormir 24 horas sem parar. O descanso não é você fingir que o problema não existe. O descanso não é um objetivo que quando você alcançar, aí você vai poder descansar. Não, mas olha só, quando meu filho se converter, aí eu vou descansar. Não, mas quando eu tiver minha cura, aí eu vou descansar. Não, mas quando eu acabar de pagar minha casa, aí eu vou descansar. O descanso não é uma coisa que você vai alcançar. O descanso não é um lugar que você vai chegar. O descanso é uma pessoa. O descanso se chama Jesus Cristo. E aquele que estiver nele vai entrar na água tranquila. Ainda que você não esteja perto do rio. Essa é uma coisa importante para você aprender. Essa é uma coisa importante para minha alma lembrar. Eu posso até estar diante de um mar turbulento, que é impossível a ovelha entrar. Eu posso estar diante de um rio profundíssimo, morrendo de sede, suja, ferida. Eu posso estar diante de um rio profundíssimo. Mas aquele lugar vai se tornar minha água tranquila, porque o meu pastor está comigo. E era, Renata, assim mesmo. Porque às vezes, depois de andar dias, o pastor com as suas ovelhas, ele achava água. E a água não era tranquila, mas era água.
como que agora eu vou caminhar mais não sei quantos quilômetros, porque esse rio aqui é muito fundo, porque a água não é tranquila, porque a correnteza é muito forte, eu não posso fazer isso, minhas ovelhas não vão suportar. Aliás, presta muita atenção, o pastor tem sabedoria e entendimento para saber aquilo que a ovelha suporta. Ele sabe o que você pode suportar, ele sabe o que você consegue carregar, e se você está vivendo o que você está vivendo, é porque o teu pastor olhou e viu que você conseguia suportar. Então não pense que você vai morrer nessa prova. Não vai morrer. Você está entendendo isso? Puxa, mas é um rio profundo e agora vou embora com a ovelha porque não é água tranquila. Não, com o pastor não era assim não. Sabe o que Davi fazia? E na minha imaginação, quando ele era menininho, ele fez isso muitas vezes. Por isso ele está trazendo aqui, Ramon, ó, essa ilustração. Quando o rio era profundo e a correnteza era forte, e não dava para fazer as ovelhas entrarem ali, para banhar as ovelhas ali, para elas beberem diretamente. Sabe o que o pastor fazia, o pastor de Israel fazia? Quando era possível, ele entrava no rio, porque é profundo para a ovelha, mas não é profundo para o pastor. A ovelhinha pequenininha, o pastor grandão. E é isso que você e os seus adversários precisam lembrar. Que você é pequenininha, mas o teu pastor é grandão. Você está entendendo isso, sim ou não? Tá? Que para você não dá pé, mas para o teu pastor dá muito pé. Aliás, foi ele que fez todas as águas desse mundo. Então ele sempre vai dar pé. Você está entendendo isso ou não? Então deu para o pastor entrar, como é que eles faziam, Iago? Deu pé para o pastor? Não dá para a ovelha, mas dá para o pastor. O pastor entrava e fazia dentro do rio uma barricada com pedras que ele catava ali ao redor do rio, para fazer desviar a água, como se fizesse uma mini represa, sabe? E aí essa mini represa criava um lugar que era menor, mas que tinha água tranquila para a ovelha poder entrar. Quando era possível, ele fazia assim. Então o rio é profundo, tem correnteza, mas o pastor está comigo? Ele vai criar a barricada para eu poder entrar. Ele vai cuidar. E às vezes não era possível. Enquanto eu estudava para essa palavra, eu achei umas fotografias muito interessantes, alguns achados arqueológicos que falavam do cuidado com as ovelhas, mais ou menos nessa época. E o que eles acharam? Ao redor de rios com grande correnteza, era comum encontrar pequenos poços de barro, mas que não eram feitos cavados ao chão. Paredes de barro eram levantadas a partir mesmo da terra, do chão. Era o pastor que fazia isso. Então é como se ele fizesse um tanque de barro, entendeu? Naquela época não tinha essa cor de balde, né? Essa cor de caixa d'água, não tinha nada disso não. Mas ele usava barro, fazia uma mistura e ele ia construindo igual o pedreiro mesmo. Faz ali, ó, um tanquezinho de barro e aí ele vem e vai colocando água ali. E ele começava, depois daquele tanquezinho cheio de água, ele cuidava de ovelha por ovelha. Jogava com a mão, mergulhava a ovelhinha ali. Por que eu estou contando isso para você? Porque Deus é criativo e você precisa lembrar disso. Se o mar diante de você se apresenta profundo e impetuoso, você precisa entender que mesmo assim é possível descansar, se o Senhor for o teu pastor. Se o Senhor for o teu pastor, você não precisa que essas águas sejam rasas, para que elas sejam de descanso. Porque o descanso não é a água, o descanso não é a profundidade, o descanso está na pessoa do pastor. E se ele for o teu pastor, nada te faltará. E eu termino essa palavra com o texto de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11.
Aleluias. Versículo 28 a 30. É um versículo conhecido que você vai levar no seu coração para viver essa semana. Vai viver essa semana debaixo dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só como que o descanso não é um lugar. O descanso não é uma profundidade. O descanso não é a solução de um problema. O descanso não está num tempo. O descanso é uma pessoa. E ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso na sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando é que a gente acha descanso na nossa alma? Quando a gente vai a Ele, quando a gente aprende dEle. Aí a nossa alma para, Cris, de se debater. Entendeu? Aí ele diz: aí vocês acharão descanso para a sua alma. Sabe, eu quero te ajudar a fazer o diagnóstico da sua alma essa noite. Com tudo isso que você ouviu, eu queria que você, com o Espírito Santo, começasse a fazer um diagnóstico de como você está. Porque se você está cansada dos seus problemas, de coisas que você está vivendo, de questões existenciais que têm cercado a sua vida, se você está cansado também fisicamente, quem sabe hoje o Espírito Santo está te dando a chance de um diagnóstico, de dizer para você: tem alguma coisa errada. Vinde a mim, os que estão cansados e abatidos. Aprendam de mim. E aí acharão descanso para a sua alma. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela minha vida. Para que o Senhor nos ajude a estar nele. A coisa mais importante não é o realizar, o fazer. Aliás, a Bíblia vai dizer que do Senhor é o querer e o efetuar. O efetuar não é nem seu. Às vezes nós ficamos iludidos que conseguimos fazer alguma coisa. Nem o que você faz é você que faz, porque a Bíblia vai dizer que o efetuar é do Senhor. Mas nessa noite Deus trouxe você aqui, quem sabe você está ouvindo essa palavra em casa, para que você faça um diagnóstico da sua alma. Talvez Ele esteja dizendo: é tempo de você se ocupar de estar em mim. É tempo de você se ocupar de andar comigo. É tempo de você entrar no meu alinhamento. No meu alinhamento tem sempre o dia do descanso. É tempo de você permitir que eu guie você no caminho que eu sei que tem água tranquila. É tempo de você se ocupar em conhecer a Jesus. Quanto mais você conhecê-lo, mais você achará descanso para a sua alma. É isso que a palavra nos diz. Eu gostaria de convidar a você a se colocar de pé nessa hora. Se coloque de pé, nós vamos orar. Só você e Deus sabem como está o seu coração essa noite. Só você e Deus sabem como você entrou aqui, como é que você está se sentindo. O quanto você tem lutado com situações que têm acontecido na sua vida. Quantas preocupações têm tirado a tua paz, o teu sono. Mas nessa noite Deus quis que você ouvisse essa palavra. E Ele está te dizendo: ocupa-te de mim. Ocupa-te de estar comigo. Ocupa-te de buscar a minha presença. Ocupa-te de ouvir a minha voz. Porque eu sou o teu descanso, diz o Senhor. Comece a colocar o teu coração diante do Senhor. Comece a colocar o teu coração diante de Deus, meu irmão, minha irmã. E diga: Senhor, eu não aceito mais viver dessa forma. Não
aceito mais, Senhor, viver cansado e sobrecarregado. Eu quero que o Senhor mude a minha rota. Muda a minha rota. Eu quero aprender a descansar em Ti, Senhor. Diante do mar revolto, diante do turbilhão de coisas que eu estou vivendo, eu quero descansar em Ti, meu Deus. Que o Senhor está cuidando do que é importante para mim. Peça isso ao teu Deus agora. Diga: Senhor, eu quero aprender a chegar nas águas tranquilas. Me dá domínio próprio, Senhor. Quem sabe você está aqui essa noite, você está machucada, você está ferido. Tem cura para você nas águas do descanso do Senhor. Então peça: Senhor, me limpa, me lava minhas feridas. Eu quero descansar, eu estou cansada, Senhor. Eu estou cansado, Deus. Converse com teu Deus. Converse com Ele. Segura em Ti, sabes bem. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Deus. Que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,